vamos agora para uma promessa, uma discussão no Twitter, um momento onde eu e o Maurício fomos trouxa, não sei, a gente vai descobrir o que foi DDDDDD, ou Dead Dead Monsters DDDDD Destruction. É quase uma letra de música isso daqui. Aqui temos a história da Kadode e da Ouran, onde elas são duas garotas que vivem o seu cotidiano normal, até que elas esbarram numa realidade meio próxima ali da onde elas estão vivendo, onde elas descobrem que existem alienígenas, existe uma nave espacial gigantesca que beira a cidade onde elas estão, e muita treta começa a partir em cima disso, tanto da tecnologia desses alienígenas, quanto o fato deles estarem ali, quanto o fato da nave espacial pode acabar caindo. Na verdade, não é um spoiler dizer que ela caiu e o filme meio que destruiu tudo, porque isso é o episódio 0. E se DDDDD falou que o episódio 0 ele veio antes do 1 e você precisa começar com a destruição, não é surpresa pra ninguém que a coisa pegou fogo e deu ruim. Inclusive, ele começa bem nesse ponto. No episódio 0 você mostra o pai da Ouran, ou da Kadode, eu não lembro de quem que é o pai. Kadode, né? Da Kadode. Onde ele acorda, vê que tá tudo destruído e procura a filha dele, né? E no episódio 1 você mostra o passado, onde começa a mostrar o cotidiano pela perspectiva da Kadode e da Ouran. Então é uma história que ela se propõe a ser ampla, se propõe a ter muitas temáticas, a trazer muitas conversas sobre centenas de temas aqui que ele aborda, como imigração, como tecnologia, como Temáticas, a inevitabilidade do fim do mundo, talvez a normalização de um absurdo, a normalização do fim do mundo. Mas talvez tudo isso seja discurso de Twitter e a gente tá hiperracionalizando o anime. Pois é, porque, assim, inicialmente, eu comprei a ideia de DDDD. Porque eu tento sempre comprar a ideia do anime que eu assisto, por mais absurda e trouxa que seja. E eu falei, beleza, você tá me trazendo uma cartela de reflexões sobre sociedade em uma escala ampla, em uma escala sociopolítica, econômica maluca, né? Então, eu quero saber o que você vai trazer em cima disso. Dentro de uma produção que aparentemente é boa e tá bem acima da média da temporada. Então eu falei, pô, ele tem alguma coisa, ele vai pra algum lugar, e a gente constantemente dizendo, ele tá cozinhando, ele tá cozinhando, ele tá cozinhando, mas no final do dia, talvez seja apenas sei lá, uma gravação de alguém cozinhando, mas na verdade não tinha nada sendo cozinhado ali de fato, né? Porque DDDDD, por ser tão abrangente, por ter até uma proposta da forma que ele fala, meio despretensiosa, com um tom de chacota e ironia, um tom desapegado muitas das vezes pelos temas que eles falam, e principalmente de uma centena de personagens que aparecem aqui para dar foco e perspectiva à conversa até então, ele começa a jogar muita coisa na mesa. Muita coisa mesmo pra mesa. Quando você vê um personagem novo entrando em cena, ele vai te trazer alguma reflexão, ele vai te trazer uma proposta, uma leitura, uma pílula de pensamento, e esse personagem vai sair de cena. E repete isso a 17 episódios. Montando uma trama que teoricamente é linear, teoricamente ela é bem trágica, e você tem alguns recursos pra meio que tornar isso muito mais mágico, místico, por causa da ficção científica de viagem no tempo, de armas que matam, ou que matam de formas distintas, capa de invisibilidade, helicóptero de cabeça, e vai, sabe? Ele é bem bizarro, ele é bem pouco convencional na sua linguagem, e isso também envolve pra ele vender a sua história. Mas, cara, é complicado.
Rafa, quer dar pedrada mais certeira? Porque você já não caiu na lorota de DDDD? Ah, eu quero, por favor. Porque assim, vamos lá, ó. Pra quem não me conhece, ou melhor, pra quem me conhece já sabe, eu odeio história crítica social foda. O Maurício, inclusive, gosta. Esse é um ponto que eu pensei que a gente ia dar briga, porque ele gosta e eu odeio. Você odeia o Shinoko, eu sei. Não, ironicamente sim. Tanto que eu não peguei pra ver a segunda temporada porque eu falei, eu sei que eu não vou gostar. Mas assim, eu fui ver aqui porque me falaram, não, mas isso aqui tá cozinhando muito e tem um roteiro muito bom. Eu falei, tá. Se isso tá um roteiro tão bom a nível de entrar no Awards, eu preciso pelo menos dar uma olhada. Aí eu comecei pelo episódio 0. Não façam isso. Mas ao mesmo tempo ele já é um indício que eu falei. Um roteiro bom não colocaria isso como episódio 0. Porque é um episódio que ele tem 2 problemas fundamentais. Ele tem alguns aqui ali, mas os principais são. Como o episódio. Com o momento onde ele tá, ele é muito deslocado. Ah, mas é o 0. Sim, ele é muito deslocado, tanto que você não vai pensar nele futuramente quando você estiver vendo. E esse é o segundo ponto. A ver o episódio 0 e depois ir pro do 1 em diante é mais demérito. Porque você vai estar com a cabeça de pontos que aconteceram no episódio 0 que não tem nada a ver no 1 pra frente. E aí você meio que tem que ir completando e pensando, esses caras aqui vão chegar até tal ponto, mas por quê? E isso o DDD vai te responder muito mal porcamente. No último episódio, na metade final dele. Na real, ele até meio que já dá indícios antes. Só que qual que é a questão? Não era pra você estar pensando nisso agora. Porque você estar pensando nisso agora te faz até tirar os olhos de outras coisas que o próprio episódio tá fazendo. Então. Então, eu sei de tudo isso, gente, que isso é parte do mangá, mas é lá no final. O ponto não é esse, o ponto é. Isso estar aqui já prova que a compulsão de ser é uma bagunça. Uhum. Porque não é pra eu estar pensando com isso aqui. É diferente, inclusive, se o episódio 0 fosse um outro flashback que teve aí no anime. Que se fosse ele, de fato eu sentiria a diferença de estar vendo com o conhecimento do episódio 0 ou não. Mas seria algo positivo, porque eu estaria instigado em outras coisas. Enquanto o anime me mostra. Aqui, ele é muito divergente. Ele é muito deslocado do todo. Mas beleza, eu fui indo. Primeiramente, produção boa acima da média, eu discordo, desculpa. Eu não consigo. Principalmente na primeira metade, que já vamos começar o seguinte: DDD, ou melhor, DDDD, D4 pra ficar mais fácil. D4. Ele é uma adaptação, ele é uma recompilação dos filmes que saíram dessa série. Porque os filmes saíram, inclusive o episódio 0 foi feito diretamente para o anime, isso já explica muita coisa. E aí, pelo primeiro filme, cara, eu achei o primeiro filme muito fraco. De produção mesmo, porque não tem nenhum indício que parece um filme. Mas muito detalhe de fotografia ou de encaixe de áudio, e principalmente a falta de animação, eu pensando, cara, isso é um anime que eu veria J.C. Staff fazendo. J.C. Staff já não é dos estúdios mais consistentes, mas eu vejo tranquilamente isso lá. Porque tem muito problema de detalhe. Eu penso, tá, mas o roteiro, estamos indo pra algum lugar? A princípio ele estaria. Porque de fato você tem algumas dessas conversas que eu acho que você tem algumas frases de efeito boas e principalmente alguns impactos visuais muito bons. Tem uma cena que, inclusive, o final do primeiro filme, que é toda a queda de uma nave alienígena e os aliens caindo juntos. É uma cena muito da hora e muito pesada. Porque o D4 faz uma adaptação, uma associação a muitos problemas de críticas que aconteceram no mundo. Como é um mangá que já vem desde 2014, o momento que ele tá pegando isso, inclusive, tem muita força. Isso é legal. O problema é, ele separa em 2 coisas.
Você tem o núcleo da ONTAN e da KDOD, que eu inclusive já vou falar delas rapidão. Uhum. E você tem o núcleo do lado político. O núcleo do lado político é uma merda! É uma merda, cara! Ele pega muita coisa e só começa a soltar diálogo expositivo e frase de efeito pra tentar dar um impacto. Aí eu penso, tudo bem, eu entendo que ele tá fazendo isso pra até justificar pontos. Mas tem ponto que é demais. Tem ponto onde ele passa 2 minutos xingando americano de graça. Eu falo, sua crítica não tá errada. Não é como se você estivesse mentindo em alguma coisa, inclusive. Mas isso aqui é uma narrativa. Você tem que contar isso de uma maneira que me soe palpável. Não que pareça um bando de boneco de posto. E isso, inclusive, é o que mais me incomoda nesse tipo de narrativa. Quando eu vejo esses personagens agindo de uma maneira completamente forçada só pra me trazer uma crítica, eu me crio numa enorme preguiça. E todas as vezes que aparece alguma coisa de americano, eu fico com preguiça em D4, perdão. Porque é muito forçado. Pelo amor de Deus. E aí as críticas não param por aí, porque, desculpa, eu não tinha um ponto que eu estava vendo feliz e não tinha um problema no meio. Um dos maiores, KDOD e ONTAN. A dublagem das duas é péssima. Péssima! Especialmente da KDOD. Porque eles fizeram uma ideia diferente de trazer duas cantoras, que é a Ano e a Lilas, que é a vocalista do YOASOBI. A Ano, ela é como se fosse uma Oyuki do Paraguai. Ela tem uma vozinha bonitinha, forçadinha pra fazer um oe, que combina com o Tan. Só que quando é necessário criar contraste, ela não consegue entregar. Então ela fica meio presa na mesma forma. E a Lilos na KDOD é pior ainda. Porque esse ser não tem nenhum tom vocal. Fora pra cantar. O que é muito estranho, inclusive, falar isso. Mas quando ela tá tentando trazer a KDOD com sono, desesperada, feliz, surpresa, doida das ideias, que por conta do flashback, é tudo o mesmo tom de voz. Ela não consegue nem diferenciar que ela tá é uma versão mais jovem dela e uma versão adulta. Cara, é muito distoante. Principalmente quando você bota outros dubladores conversando. Quando vem o Shiga Eren, que é dublado pelo Koki Uchiyama, ou até o professor, que é dublado pelo Bantaito, que ele é meio recente ainda, que ele não tem tanta experiência. Mas só deles contracenarem com essas meninas, você já nota a grande diferença dos dois. Porque realmente elas são muito fracas e tiram muito até da questão de impacto do diálogo, porque elas não conseguem entregar isso por voz. E isso tudo que eu tô falando de problema é tudo que eu já tiro da primeira metade, tá? Porque são coisas que, tipo, eu já sabia que eu não ia gostar, mas eu tava tentando ver. Beleza, você tá querendo ir pra algum lugar, espero eu. Quando entrei na segunda metade, sinceramente, eu entreguei pra Deus. Porque começou a ficar muito mais escancarado aquele problema que eu comentei de essa narrativa puxa muita coisa de crítica de fato, mas tá falando muito pouco e principalmente tá inserindo muito pouco como narrativa. E as próprias explicações que ele não precisava dar são péssimas. E eu sou obrigado a pensar. Tem um momento, por exemplo, da viagem no tempo, que eu não vou detalhar muito pra não dar spoiler, mas era simplesmente, você não precisa me falar esse troço. Ele me falou troço, eu penso, por quê? Porque agora você me deu toda a carta branca pra te bater. Porque é muito estúpido. Era só literalmente você não falar porque não precisava. Ai, cara, é um anime que realmente tava me tirando do sério. Porque, às vezes. Teve um momento que eu tive que mandar uma mensagem pro Thunder e deu uma arma na cabeça pensando, então esse sou eu vendo tais episódios, porque eu não tava aguentando do tanto de imbecilidade que eu tava vendo. E é um anime que, por mais crítico que ele tem, ele precisa que as associações que ele está fazendo sejam marcantes pra você e façam sentido. E ele não consegue fazer isso quase nenhuma das vezes. O episódio 16 é a maior exceção, que é um bom episódio de fato. Mas, cara, até chegar lá, eu tava mordendo meu chinelo. De tão puto que eu tava com esse tipo de coisa. Ai, ai. Maurício, eu não sei. Você tente ser mais legal com o com o D4, porque eu vou só bater nele. Então, eu tenho um problema com o DDD. Que é o sentimento de traição.
Porque eu gosto de obra crítica social foda. Eu sei que não é a melhor forma de você fazer uma obra crítica. Porque é muito fácil você cair em estereotipagem, em caricaturas do que você tá querendo criticar, e muitas vezes a sua mensagem sair pela culatra. Sim. Ou de você ser só hipócrita com isso. Oi, Shinoko! Mas mesmo assim eu gosto bastante, porque eu tendo a gostar desse tipo de exposição mais explícita. Coisa pessoal. E DDD tava me dando corda. Me deu muita corda ao longo de todos esses episódios. Muito do que o Rafa falou, por esses momentos de impacto, por esses momentos de frases de efeito. E eu fui comprando. Legal. Você tem frases de efeito associado com algumas construções visuais e uma temática narrativa que eu falava, ok, eu consigo amarrar isso na minha cabeça e imaginar algo cozinhando disso. Até a questão dos dois núcleos, que são até um pouco distantes, eu tava aceitando muito bem até quase o final, porque muito do que tava me passando ali é a mensagem de é um fim do mundo iminente. Dentro de uma perspectiva que tava olhando aquilo ali como alusões a várias questões sociais, inclusive a questão de mudanças climáticas, que é uma questão muito comum, é um tropo relativamente comum de obras críticas tratarem questão de mudança climática, invasão tal, como sinônimos e trabalhar a crítica em cima disso. Legal. Você tem esse relógio contado para uma catástrofe, assim como as mudanças climáticas, mas as pessoas estão vivendo normalmente. Normalmente, entre aspas, existem respingos, existem momentos em que os núcleos se interagem, mas você tem a futilidade perante ao absurdo do fim do mundo e o fim do mundo que não é o fim do mundo, né? É um fim do mundo que é um fim de uma determinada organização social ali, mas de fato não é o fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo, que gera questões interessantes que poderiam ser melhor trabalhadas. E eu tava esperando isso. E muito do que eu tava esperando cozinhar era em função disso. De, ok, você está me dando corda. Você está me dando bastante corda para pensar, a ponto de que muito do que depois o Rafa foi me apontando, depois de uma conversa à parte de problema de produção e problema de dublagem, eu não tava reparando. Zero. Eu não tava reparando cenários de fotografia meio mal coladas, a dublagem das personagens, eu só fui pensar em retrospecto, porque eu, tipo, tava, ok, tá, é esquisito essas personagens falam estranho, mas ok. Estou focado no texto, estou focado no que você quer cozinhar, nas associações que você quer fazer, ou quer dar a entender que você quer fazer. E é uma coisa muito interessante, porque talvez na minha cabeça, DDD tenha sido uma obra melhor do que de fato a foi. Sim. Porque até os 3 últimos episódios, eu tava com a cabeça fazendo 1001 associações que são plausíveis do ponto de vista de analisar o DDD como uma obra crítica às questões da atualidade. Show! O problema que me deixou até um pouco puto, e o final foi a gota d'água, e daí eu tô vivendo, vamos dizer assim, os estágios do luto. Primeiro vem a raiva, até vir a aceitação que ainda não veio, eu ainda tô no estágio da raiva. Ah, então você já passou da primeira. Não, eu tô no estágio da raiva ainda. Então talvez eu até seja um pouco injusto com o DDD. Pra quem que passou boa parte do anime elogiando pra caralho, se sentiu super traído e ainda vai chegar no estágio de aceitação. Mas talvez demore um pouco. Justo. Porque quando de fato chegou o momento de eu preciso finalizar essa história, eu preciso contar vamos dizer assim, dar um ponto final nesta narrativa que eu estou contando, e ele começou a amarrar as pontas, começaram a vir algumas coisas, que daí, novamente, a gente não vai dar muito spoiler, mas que as construções começaram a de fato se mostrar irremediavelmente vagas, irremediavelmente estupidamente caricatas, né? Shigaraki versus James Bond, eu vou cometer um atentado porque ele não me comeu. Ele se recusou a ficar comigo. Meu boy me deixou, eu vou cometer um atentado. Teve mas você quer que todo mundo seja vilão para os Estados Unidos? Literalmente cena seguinte, Estados Unidos jumpscare. Não. E
Ou então, os escolhidos foram pro espaço, os escolhidos governam o mundo. Pequeno spoiler. Quem são os escolhidos? Nossa, crítica social foda, né? Existe uma teoria da conspiração que manda o mundo e os políticos são fantoches. Ah! Que criticazinha de merda! Pra não falar outras coisas. Você tava com faca e o queijo na mão, você quer estruturar questão de fim de mundo, você quer estruturar temáticas que, novamente, tem algumas coisas legais. O mundo acabou pra quem? O mundo acabou em qual circunstância? Né? O mundo acabou, mas ainda estamos vivos. E aí? O que fazer? E tem muita gente viva ainda. Ou então até algumas questões, por mais que o Rafa critique algumas questões visuais, parte dessas questões ali de mundos, de questões ali de flashback, outras coisas que ele vai desenvolvendo, e outros plot twists, principalmente no episódio final, e associações ali e tal, num lugar especial ali que ele vai, que um dos personagens vai ali na transição pra de fato fechar o lugar. Pô, ideias! Ideias! Só ideias. E no final, eu me senti estupidamente traído, porque o DDD que se formou na minha cabeça, e aí foi o meu grande erro, não foi o DDD que foi me entregue. O que é mais um grande erro da minha parte. Porque a conclusão de tudo isso é tão vaga e tão aberta, pra não dizer outras coisas, e aí o Thunder talvez abra o espaço pra ele dar mais críticas em relação a esse final merda, me desculpe. Ah, é o final merda, pior final dos animes, virou Cado. Não. Eu queria só dar um ponto também, porque eu também senti isso, sabe? Quando eu cheguei no último episódio, tipo, eu terminei o 16 pensando, é o melhor episódio de DDD. Dito isso, o final vai ser uma merda. Porque não terminar aqui já garante que teremos algum contexto a mais que, no melhor dos casos, vai ser desnecessário. É, dito e feito. Só que quando eu vi isso, eu pensei, não, mas a forma dele lidar com isso, até com todos os mechas que tem do nada, é muito a forma como ele tava lidando desde o início. Eu não vejo sentido até em pensar que tá errado alguma coisa, sendo que é o que ele sempre fez. Sim. Sim. E daí que eu falo, o erro foi meu de criar um DDD que não é o DDD. Eu acho que é um erro, Não. cara. Um erro não. A reflexão ainda tem o seu valor pela reflexão. Mas Sim. o objeto de estudo em questão... Ele não se sustenta. Então, Ele, por ele aí mesmo, não entra se uma sustenta. questão. Entra uma questão muito interessante, que daí entra essa questão de crítica de obras, vamos dizer assim. Existe uma interface que a obra não é só o que o autor quis escrever. A Sim. obra também denota a interpretação do interlocutor, de quem está a vendo. Então, não está errado completamente a análise do DDD que é o meu DDD, vamos dizer assim, o DDD que eu interpretei. Mas... E ele permite muita coisa. Ele permite, pra quem gosta desses viés mais políticos em obra e tudo mais, ele permite, se você quiser, se você estar disposto a fazer algumas concessões no começo e tudo mais, permite você viajar bastante, permite você fazer muitas associações e, de fato, o final é coerente. O final é bastante coerente com tudo que ele estava se propondo. Mas, a partir do momento, daí pelo menos de minha experiência pessoal, que você se propõe a criar o seu DDD com a sua mente viajando loucamente em relação a todas as associações possíveis que ele pode fazer, o final de fato real, quando fecha os pontos, o prego do caixão, pode não ser aquilo que concatena bem com aquilo que você estava construindo. Ou, na verdade, melhor, muito daquilo que você estava construindo pode ser ressignificado, que é o que aconteceu comigo, e daí eu passo a olhar em retrospectiva DDD com outros olhos. E daí que eu começo, e daí que vem, de minha parte, pelo menos, a decepção, porque muito daquilo que eu tava esperando e das assunções que eu tava vendo se mostraram vazias. E DDD se tornou, de fato, ele é coerente em tudo que ele faz, vamos dizer assim, mas muito do que ele permitia você pensar, refletir e criticar
no final é uma crítica vazia e simplória. Inclusive até um pouco, de vezes, hipócrita. Porque se os Estados Unidos é super estereotipado, quer levar guerra pra tudo quanto é lado, o Japão tava fazendo o quê? Pois é. O Japão e até os próprios aliens, sabe? Uhum. Sim. Quando ele me botou, não, mas eles também não são gente boa, mas eu penso, tá, mas aí, sinceramente, eu tô do lado do Shigaeren, quero que todo mundo morra. Porque todo mundo, nenhum lado ali merece. E entre esse caso, querendo ou não, que é triste, porque, querendo ou não, a gente esperava, principalmente você esperava mais de D4 do que ele realmente era. Mas também é aquilo. É uma frase, inclusive, muito boa que eu vi recentemente. Você vê um DDD muito mais interessante do que um DDD que fizeram. Que de fato realmente ia fechar essas pontas, que teria uma conclusão interessante, ou até mesmo manter um ponto inconclusivo, mas que conseguisse amarrar isso de maneira interessante. E não foi o que aconteceu, foi o que na real que a gente tava tendo sempre desde o início. Pois é. Babylon, por exemplo, tem um final aberto muito bom. Muito bom. Como o final aberto, porque o que acontece no final é meu pai. Ah, não, sim. Como o final é interessante. Agora, o acontecimento final é esquisito. E, cara, o problema é que quando você vê DDD como uma obra com começo, meio e fim, como o Rafa falou, como uma narrativa em si, ele tem uma série de recursos que eu sou... digamos assim, eu não acho que funciona se você não usar direito, né? Principalmente viagem no tempo, por exemplo. Viagem no tempo não tem uma regra mágica que faz isso funcionar, porque viagem no tempo é muito fácil de você usar isso como Deus Ex Machina para resolver problema, né? E geralmente, algumas obras como Steins Gate, Madoka, ou até mesmo ReZero, que ele vai usar um conceito que eu vou explicar aqui, eles mostram que dá pra usar um recurso legal pra você manter uma semântica na obra, basicamente, né? Porque quando você reseta o mundo, quando você pula de mundo, pula de tempo, você reseta tudo. Reseta problema, reseta causa e consequência, você resetou, né? Foi lá, morreu pro boss, deu load no save e tá tudo certo, né? Só que uma das formas de você manter a experiência viva na história, né, daquilo ter significado, importância, daquilo ter realmente acontecido, é quando um personagem que ele muda de linha do tempo, aquilo está com a bagagem nele. Ele vivenciou aquilo e isso teve impacto para aquele personagem. Para aquela perspectiva, importou. Para aquela perspectiva, existe um revés. Subaru é um bom exemplo disso. Toda vez que ele morre, a morte é sentida. A morte é aprendida. Algo é criado através da morte dele, né? Por mais que todo mundo tenha resetado. Ele fez, sei lá, 10 episódios de um plano maluco e falhou. Ele gastou todo aquele tempo pra absolutamente nada, e aí vem frustração e coisas do tipo, né? O KB, mesma coisa. Agora, quando você tira a perspectiva do personagem da viagem do tempo, não sobra nada. Porque o personagem em questão que viajou no tempo tá ali, sabe? Eu vou ser sucinto aqui e dizer que existem 3 viagens no tempo em DDD, né? 3... Peraí, 2 ou 3? Peraí, agora... Fudi. De plot point importante 2, mas acontecem 3. Acontecem 3, isso. E uma delas, a pessoa em questão que deu o salto no tempo, ela é uma pessoa irrelevante. Vamos ser bem sincero, é uma pessoa irrelevante. É uma pessoa que ela não traz uma bagagem com ela do que foi vivido. Então, quando você muda de mundo e tudo é novo, a perspectiva em questão se torna vazia. O acontecimento a partir dali é um grande nada, é um grande não importa, porque não importa. Porque tudo que você vivenciou foi resetado, não tem importância. E como completude de uma obra, é algo não recompensador. Eu não sinto que eu chego no final com uma recompensa da jornada. Porque a jornada não é que acabou, ela se perdeu. Eu perdi o save. Eu fui deletado o save, né? E aí você fala, caraca, isso em âmbito de completude
é bem complexo. Ah, mas Thunder, isso tem alguma amarração temática? Até tem, mas eu não faço essa troca. Principalmente em DDD. Porque a troca aqui não é equivalente. Muito longe disso. Então, é isso com outros amontoados de situações. Existe, por exemplo, um evento muito interessante que acontece aqui, de um soldado matar um alienígena, ele se sentir super mal por isso, ele ter muitos problemas internos por isso, a irmã dele ser ativista e o pai dele ser aê, filhão, matou pra caralho, é isso aí, continua matando, tu é foda, louva o exército aí. Aí você fala, nossa, é um contexto pesado, é um contexto complexo, 3 perspectivas bem divergentes, bem conflitantes, pra... É isso. Sabe, é sobre isso. Não acontece nada. Tem uma ceninha pra depois do soldado lá, num momento específico da obra, mas você fala, é só isso. É só esse evento. Não tem nada além. Você pode criar um recorte sobre isso e, sabe, hiperracionalizar e externalizar esse recorte e fazer um puta floreio sobre isso. Mas, de novo, volta ao que o Maurício falou. É a gente fazendo isso em cima da obra. Não é a obra dando continuidade a um conflito proposto, a uma situação proposta. Ele simplesmente escanteia ela e nada mais disso dali importa. Ou pouco daquilo ali importa, ou tem consequência pela escolha ou pela situação dada do conflito desses 3 personagens. Então, no final do dia, em âmbito de completude narrativa, DDD tem um problema complicado. Complicado sei lá, Ai, machuca pensar que você fala, pô, vou te dar uma chance. Eu quero ver pra onde você vai ir. Eu quero ver o que você tá cozinhando nessa história com um monte de recorte de crítica social foda. E chega no final, não tem. Não tem. É só isso, nada mais e apenas por isso. Os eventos, as montagens, as reflexões, elas têm validade por elas mesmas e às vezes nem por elas mesmas, porque elas acabam sendo cruas, rasas ou apenas um breve recorte de um tema que é interessante, mas que muitas vezes não é fundamentado ou ganha segmento na obra. Isso é bem triste, quando você quer de fato ver o que o Asano quer fazer com isso. E no final do dia, era só isso. Aí eu pensei bastante. Eu falei, cara, preciso dar uma nota pra essa porra. Eu terminei com 8. Atualmente, eu estou com 7. E eu tô pensando seriamente em já não dar um 6 pra ele. 5. 5? 4. Caralho. 5? 5. Muito, de novo, muito de conhecendo a obra como um todo, ressignificá-la em retrospecto. Tá, eu vejo esse 5. Porque, ok, Eu fico você no me 5. permitiu minha mente ir longe. Agora pague as consequências disso. Ok, faz sentido. Que é um caso diferente, inclusive, de outras obras que a gente, sei lá, usa de exemplo, como Cado, como Babylon, como tantos outros aí. Eu acho que DDD fez algo único e não façam de novo, por favor. Se for fazer, faz direito. Eu acho que DDD aqui a gente pode analisar como... Principalmente porque o pessoal deve estar estranhando. Nossa, mas ele é um elemento tão diferente, como se estão dando uma nota tão baixa. Diferente de anime de temporada vagabundo. Entenda uma coisa. Eu quero instaurar aqui a análise de anime como se fosse um TCC. Vi que é Isekai, vi que é fantasia vagabundo, eu só falo não e jogo no lixo. Sim. Pô, você tem uma ideia interessante, posso te analisar? Sério, de fato, posso. É diferente. Cara, tua fonte é laranja. Tua imagem tá borrada. Sua conclusão tá em russo. Desculpa! Agora eu tenho que te tratar como sério. E como sério tu falha. É simples. Pois é. E aí, inclusive, eu dei 4, mas na moral, eu odeio esse tipo de obra, cara. E ver ele só reforçou o quanto eu odeio. Toma meu 3 e tchau. Ok. Faz sentido. Ai, que triste, cara.